Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do CETICast. Estamos aqui hoje para fazer mais uma entrevista, mais um bate-papo aqui, melhor dizendo, com um dos nossos heads. Aqui hoje está o José Carlos Petrobon, é o nosso head de operações. Então estamos aqui para bater um papo, vai ser bem bacana, Pietro. Seja muito bem-vindo primeiro, obrigado pelo tempo, obrigado. pela sua visita aqui. Eu que agradeço. Então vamos bater um bate-papo aqui para o pessoal todo aí, né? A galera que está aí assistindo o nosso podcast, né? Os nossos seguidores, os nossos asses, os nossos parceiros, todo mundo que está ligado aí no canal da CETIC. E vamos bater um papinho aqui sobre a questão aí do que a gente colocou, perguntas bem legais, gente, coisas aí bem interessantes sobre o mercado. E o Petrobon aí com poucos anos de experiência em cima dessa vida nossa aí de crédito. Na verdade, bastantes anos, mas não sou velho não, tá? É que eu comecei cedo. Isso aí, então vamos lá, gente. Então, o Pietro vai começar aqui primeiro, já que a gente está falando de anos de mercado, né, Pietro? Então vamos começar aqui um pouquinho da história de vida do Pietro. O Pietro é um profissional que está aí no mercado há muitos anos, tem bastante experiência. É um cara que está aí bastante antenado, ficou muitos anos aí no mercado de consórcio, diretamente aí, né, numa grande administradora, inclusive grande parceira nossa, inclusive. Né, veio para a CETIC aqui, o Pedro está completando aí quase 7 anos de CETIC, né, Pedro? Faz tempo aí? 7 anos. 7 anos de CETIC, faz tempo que o Pedro está aqui, hein? E aí, o que a gente quer saber um pouco da sua história, né? Como é que você começou, de onde o Pietro veio, o que o Pietro já viu aí, né, dentro dessa jornada aí bastante vitoriosa no mercado de consórcios. A gente sabe que o Pietro passou por muita coisa ali, ajudou a construir uma das maiores administradoras do país, então isso é uma história muito legal, acho que vale a pena todo mundo acompanhar. Então, Pietro, eu queria que você desse um briefingzinho aí, uma resumida um pouco na sua história de vida, para a gente seguir aí com as outras perguntas que a gente vai ter, mas o principal é, como é que é a história da vida do Petrobon? Bom, eu tenho já uma caminhada muito grande aí exclusivamente pela área de consórcio. Eu comecei numa empresa, a gente já pode falar o nome aqui, não tem problema nenhum. Eu comecei eu comecei na companhia em 1982, na Rodobens Consórcio, em 1982. Eu passei por muitos anos de experiência e essa experiência começou desde auxiliar de escritório até uma gerência geral de vendas na área comercial. Então eu passei nesse intervalo por 35 anos de empresa. Então, na área de consórcio, eu estou 35 anos trabalhando numa empresa, numa grande companhia que é a Rodobens, e agora há 7 anos aqui na CETIC, criando essa plataforma de consórcio, criando essa empresa que a gente aprendeu a gostar e aprendeu a amar e aprendeu a trabalhar nela. Pô, muito bacana, tá vendo, gente? Então, assim, o Pietro tem uma longa história. O mercado de consórcio é um mercado aí, né, de quase 7 décadas, a gente tá falando, é um mercado muito... Só a Rodobens, você pode falar que a Rodobens tem quase 80 anos de consórcio, 70 anos de Ou seja, o grupo tem 70 anos. E o mercado nessa linha, né, de consórcio de mais... um pouco menos aí, nesse sentido. Então, seja, praticamente metade da vida do consórcio, que seja como produto, o Pietro já teve no mercado. Sim, ou seja, mais experiência que isso, gente, a gente acha difícil encontrar no mercado hoje. E detalhe, ativo, né? O Pietro está aqui com a gente aqui. O legal, a gente colocou, inclusive, né, nos outros podcasts, depois vocês vão conseguir assistir também ali, né? Ou seja, os podcasts anteriores que a gente já colocou, explicando um pouquinho da onde veio a história da CETIC. O Pietro, querendo ou não, a gente sabe, né, da sua história de vida, conseguimos, vamos dizer, atrair ele com o projeto CETIC, que foi uma coisa extremamente bacana para a CETIC, né? Trazer o Pietro com toda a bagagem dele, toda a história dele dentro de uma grande administradora, para uma empresa que efetivamente está seguindo o caminho da distribuição, né, Pedro? O que é interessante. Então, ou seja, nós falamos sempre aqui que existe um mercado de consórcio, né, na área de geração. Quem gera o consórcio, quem cria o consórcio são as grandes administradoras. Rodobens, como a gente colocou como um grande parceiro, né, uma das maiores aí nessa questão da geração do consórcio. Então, ou seja, conseguimos trazer uma bagagem muito grande na questão da geração, ou seja, como é que funciona o produto, o que é o produto, como é que esse produto consegue gerar tantos e tantos anos, tantas décadas aí de coisas bacanas aí ao longo da história.
E o Pietro veio para o projeto de uma empresa, né, que a gente criou, desenvolveu junto aqui, na distribuição, que é um outro desafio muito interessante, que é distribuir esse produto de uma maneira muito mais diferente do que a gente está acostumado no mercado, né? Como ele mesmo falou, né? Nós criamos uma plataforma, a gente vai dizer um pouquinho mais ali, nos outros podcasts nossos também, né? Estão lá a informação, podcast com o Monteiro, né? Podcast comigo especificamente, dizendo exatamente o que é a história da CETIC, para onde a gente veio, né? De onde a gente veio e para onde a gente vai. E aí, Pietro, né, pegando um gancho que é um pouco da nossa história, o que a gente quer hoje nesse podcast é falar um pouquinho da área de atuação do Pietro dentro da CETIC, né? Ou seja, o Pietro veio para o projeto, veio para essa história, numa área de atuação, que, né, o Pietro hoje está como nosso head de operações, explicar um pouquinho o que é a nossa área de operações, né, que isso ancora legal, o que é a nossa plataforma, né, a ideia nossa de ser uma ideia de distribuição ponta a ponta, né? Então, nessa linha da atuação, que no mercado, inclusive de consórcio, não é tão comum você encontrar empresas que façam a atuação ponta a ponta, que isso, querendo ou não, a visão nossa é que a gente leva uma melhor experiência do cliente, né? A gente ajuda o cliente na jornada para ele que tem adquirir o tão sonhado sonho dele, né? No caso nosso imobiliário, inclusive. E o Pietro vem com toda a bagagem dele nesse sentido na área de atuação. Então, Pietro, não estendendo mais a pergunta, queria fazer essa introdução. Explica um pouco para nós a área de atuação sua, né, que está linkada efetivamente dentro da empresa. O Pietro veio para a CETIC olhando o quê? Qual é o sonho? Qual é a ideia da atuação? O que a gente está olhando para a questão da sua área dentro da CETIC? Quando a gente veio para compor aqui a equipe da CETIC, tinha uma visão. E essa visão na minha cabeça era muito clara. A gente que veio dessa área de distribuição de outros canais. Então, quando a gente veio para a CETIC, a gente percebeu que nós estamos montando uma plataforma, montando uma distribuição do produto de uma maneira bem diferente. E é aquilo que você falou, Marcelo. A gente veio para montar uma distribuição de ponta a ponta. Ou seja, quando o cliente chega na gente, para o início até o fim da operação. Nós não vamos chegar nele e dar o crédito para ele de consórcio e deixar ele conduzir esse crédito. Não, a gente se propõe e a gente se propõe e a gente faz isso. Ou seja, o início, o meio e o fim da operação. A gente sabe que o consórcio tem meandros, né? Tem uma série de documentações, uma série O produto é assim, né? O produto é desse jeito. E por isso que é um produto diferenciado. No mercado, hoje, é um produto diferenciado, é um produto que entrega. E é isso que a CETIC faz. A CETIC se propõe a fazer uma entrega total para o nosso consorciado, para o nosso cliente. Pô, muito bacana. Então, pegando esse gancho com o Pietro, e até um pouco além, né, que o Pietro, querendo na atuação dele de operações, literalmente, ou seja, organizar a gestão, organizar a estrutura, a gente chama de pós-venda. Sim, né? O Monteiro, no outro podcast, né, explicou para nós aí a questão de como é a atuação da área comercial, perfeito, que é a área dele, né? A área perfeito, específica mesmo, atendimento dos nossos assets, atendimentos efetivamente de vender a ideia, entender isso que você está falando, né? Ou seja, como é que o produto pode ser conduzido, desenvolvido, para que automaticamente ele consiga ser levado para o cliente. Perfeito. O desafio do Pietro com a área, né, de pós-venda ali, na questão efetivamente na área de operações, é fazer essa venda se tornar realidade. Perfeito. Esse é o grande ponto. Né, aliás, esse é o grande ponto do mercado. No mercado de distribuição. Exatamente. De consórcio. E pegando um gancho, né, Pedro? Porque sua área, querendo ou não, ela vem crescendo, a gente está partindo, né, como você falou, a origem do Pietro, a gente veio do consórcio. Porém, a CETIC é uma empresa de crédito imobiliário. Então, a gente tem o consórcio como produto, né? A gente é um produto-chave, produto líder, né? Mas também a gente entrou em outras frentes, como a nossa área, né, de crédito imobiliário SFI e de refinanciamento. Para quê? Para atender clientes que muitas vezes o consórcio, infelizmente, não é o perfil. A gente fala que o perfil de consórcio é um perfil para um cliente que está planejado para isso, que está organizado para isso, mas muitas vezes, né, o produto, para que ele não seja vendido de forma correta, mas a gente consiga atender o cliente, a gente foi ao mercado e olhou outras ferramentas
e até trouxemos outros parceiros para isso, né, que automaticamente o Pietro assumiu esse desafio de estar olhando para um cliente e dizendo o seguinte, né, nós temos hoje uma carteira, né, de distribuição grande, né, vários escritórios, muita coisa, e em cima disso a gente falou, poxa, a gente precisa atender os clientes em todas as frentes que a gente puder. Perfeito. O consórcio é o produto principal, porque a gente entende o seguinte, né, a gente enxerga até pelo crescimento que a gente está tendo ano a ano, não só a CETIC, mas o próprio mercado de consórcio, que é o produto da vez, né, como a gente fala, né? Mas não tenha dúvida. Faz muitos anos que é o produto da vez. Exatamente, né? E com isso, a CETIC em si viu que no Pietrobon, como querendo ou não, veio ali, né, o cara efetivamente que poderia vir ajudar isso. E aí, Pietro, partindo para uma pergunta complementar aqui dentro da nossa linha de bate-papo aqui, a gente vai trabalhar nas nossas visões, é o seguinte, eu vou te trazer uma questão de métricas da CETIC, né? Ou seja, as métricas nossas para 2024. Então, 2024, a gente está olhando que a gente vai ter uma visão que a gente começou, lá, lógico, lá em 2019, quando a CETIC fez a sua transição, partindo para uma visão que veio até 2023, uma visão de crescimento, uma visão de posicionamento nosso no mercado, né, da CETIC em si, e em 2024 a gente está com uma visão de crescimento, de expansão, né? Então, dentro dessas métricas, dentro da sua área aí que a gente fala, dentro do pós-venda, do crescimento efetivamente do atendimento cliente ponta a ponta, como é que você está enxergando, como é que você vê essa questão de como esse mercado, querendo ou não, a gente fala, né, o mercado imobiliário, ele é um mercado cíclico, mas que está aí de novo, né, se apontando como a bola da vez, né? A gente está com várias frentes de atuação, né? Como é que você vê essa questão das várias frentes de atuação que a gente está olhando, construção, aquisição e tudo mais, como métricas de atuação e de crescimento nosso para 2024? Você sabe que no Brasil, o mercado imobiliário, ele é cíclico. Exatamente. Ele é bem cíclico e para o ano de 24... Para o ano de 2024, a gente pode analisar ele de uma seguinte maneira. Nós começamos esse ano com um declínio da inflação. Sem dúvida, a Selic está caindo aí, né? Selic caindo. E a procura por imóvel, você pode ter certeza que vai ser uma procura muito grande. Sim, já está se mostrando. E não é só para o primeiro imóvel. É o imóvel do primeiro imóvel para aquela pessoa que tem a primeira residência. O sonho da casa própria, né, que a gente fala. Exatamente. Mas sim para investidor. Pode ter certeza que nós vamos voltar a ter em 2024, os investimentos em imóvel. A pessoa que quer investir, já tem a sua residência, já tem a sua casa, já tem seu apartamento, e ela volta agora com um olhar, peraí, eu preciso comprar um outro imóvel para um outro investimento. É o caso da locação. O caso da locação, o caso do Airbnb. E é isso mesmo. Você pode ter certeza que esse ano esses investidores voltam para o mercado. Bacana, é isso mesmo, acho que é bem interessante, legal. Então, dentro dessa questão de métrica de 24, você falou uma grande verdade, a gente tem acompanhado aqui na CETIC muito, né, a questão do crescimento do mercado, a gente tem vindo muito a construção vertical, agora em finalização de cíclico, né? A gente fala o ciclo das construções verticais, então tem que entregar imóvel, né? Precisa de crédito. Precisa de crédito. Né? Condomínio fechado, nossa senhora, né? Eu vejo literalmente saindo atrás do outro, né? Muito condomínio fechado, muito imóvel de rua virando imóvel comercial, como você colocou. Então, você falou, e isso tudo, querendo ou não, quando a gente fala do cara que efetivamente, né, o cliente que vai lá para um imóvel, primeiro da casa própria, mas em algum momento da vida ele começa a olhar para criar patrimônio, né? E aí aquilo que você acabou de falar faz todo sentido. O cara que cria patrimônio, ele quer ter um imóvel de locação, né? Ele quer ter, né, um imóvel de veraneio, né? Agora a gente está em férias, vai se olhar o litoral, né? Vixe Maria, né? Pegando o gancho que o Pedro mora em Santos, gente, então ele sabe muito bem como é que é a questão efetiva do litoral. Legal, então dentro dessa visão de métricas nossas para 2024, ficou bem esclarecido aqui. E assim, gente, tiverem perguntas e tal, vamos postando aí que a gente vai responder para todo mundo aí as perguntas depois do nosso podcast. Seguindo uma outra questão interessante, Pedro, a gente vai falar um pouquinho das administradoras de consórcio, né? Os nossos bancos também que estão aí com parceria com a gente na questão do crédito imobiliário e o mercado imobiliário em si, né? Então eu queria que você desse uma palhinha aí numa questão de como que você enxerga para onde as administradoras de consórcio estão indo, né? Você que é um cara que
querendo ou não, com muitas décadas administradora de consórcio. Você começou numa administradora que é uma das maiores, mas ela não começou grande, né? E como diz o Petrobon, gosto muito do ditado que o Pedro fala assim, né? Quem nasce grande é monstro ou aberração. Então ele pegou literalmente uma empresa que era pequena, né? Cresceu pequeno, ou seja, e cresceu e virou um monstro, né? Ou seja, virou um monstro, que eu digo pelo lado bom da coisa, né? Virou uma empresa extremamente bem posicionada, uma das maiores empresas do país, uma história de sucesso muito bacana, que ele acompanhou em 35 anos de jornada, né? Ou seja, estava lá vendo o que é isso, que é uma história, querendo ou não, muito bacana para todo mundo ver que é uma empresa crescer nesse sentido, e é uma das maiores administradoras do mercado. Então, Pedro, não só a própria Rodobens, mas a Rodobens também tem outras parceiras, outras empresas coligadas que também são administradoras de consórcio. Então, quando a gente fala Rodobens, não é só a Rodobens é uma multi-administradora, né? Tem seus white label lá, então uma coisa assim. E o Pedro participou de alguns consórcios aqui, gente, que eu vou contar, né, em segredo aqui para ninguém escutar, mas o Pedro participou de consórcios ali meio icônicos aí no mercado, né, Pedro? Consórcio Unibanco lá atrás, né? Que a gente sabe que foi um consórcio bacana. Consórcio Marco Polo, né? Participou também aí do consórcio Mercedes. Então, assim, teve muita coisa que o Pedro viu nesse sentido. E nessa jornada toda, Pedro, ao longo dos seus 30 e tantos anos de mercado, aí 35 anos só na própria Rodobens e grupo em si, né? Mais o tempo que está com a gente aqui também vendo o mercado de consórcio do mesmo jeito, porque sendo por outra ótica ou não, como é que você está enxergando o mercado que veio lá mais de 30 anos atrás, né? Mais de 40 anos atrás, porque ele está hoje mais tecnológico, né? Mais transparente, melhorando como é que é a experiência do usuário, focado nisso, porque é um produto que sempre sofreu muito por uma questão de ser bem compreendido, mas é um produto, querendo ou não, resiliente, né? Passou por muita inflação alta, Selic baixa, Selic alta, passou por tudo isso. Aconteceu de tudo, mas né? o que eu admiro no sistema consórcio é que ele vai se recriando. Ele vai se adaptando ao mercado. O que era feito há 35 anos atrás, não é feito hoje. Eu estou falando de 35 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com consórcio. Era totalmente diferente do que é hoje. A administração era diferente, a distribuição era diferente, as contemplações, essa não muda. A contemplação é sempre a mesma. Só que as contemplações de um grupo há 35 anos atrás é diferente das contemplações de hoje. Lá atrás, você tinha uma por lance e uma por sorteio. Hoje, você tem o lance e tem o sorteio, mas tem diferentes lances. O sorteio continua o mesmo, mas você tem diferentes lances, diferentes formas de pagamento para né? Sanear esse lance. As contemplações não eram uma por uma. Hoje você tem várias contemplações num determinado grupo. Então as características do grupo elas vão se aperfeiçoando. Eu diria assim, e na empresa que a gente estava, na Rodobens, é uma característica muito latente, que é sempre criar coisas novas. Então, quando eu falo criar coisas novas, é criar grupos novos, criar conceito de grupos novos. Isso, o mercado vai fazendo isso, porque é necessário você se adaptando ao mercado. Senão você fica pela estrada. Legal. Então, pegando esse gancho aí do mercado, das administradoras, então você vê o seguinte, né? Você me corrige então. A questão das administradoras, evoluíram bastante. A evolução sempre. Porque também o mercado imobiliário evoluiu bastante, né? Exatamente. Tem coisas que hoje, como você falou, hoje, por exemplo, existe lá, por exemplo, os build-to-suit da vida. Porque 30 anos atrás não teria um build-to-suit, né? Nada mais é do que os aluguéis sob medida. E o cara construir imóvel sob medida. Dá para construir imóvel com consórcio sobre isso? Dá. Né? Dá para construir um imóvel para um BTS como, né, que é o build-to-suit com consórcio? Dá, com certeza. Uma coisa que não se tinha. É uma coisa que não tinha antigamente. Antigamente, lá nos primórdios, no primórdio meu, que eu comecei a trabalhar, não no primórdio do consórcio, primórdio meu, que eu comecei a trabalhar com o consórcio, você não tinha consórcio de imóveis, por exemplo. Verdade. Era só... O consórcio de imóvel tem muito menos tempo que... Caminhões e automóveis. Verdade. E depois veio o consórcio de motocicleta, consórcio de serviço, consórcio de imóveis, que é a grande expertise da CETIC, é o consórcio de
imóvel, o crédito imobiliário. Exatamente. Então, isso é a grande expertise nossa aqui. Bacana. Então, ou seja, pegando essa estrutura de mercado, a gente entendeu o quê, né, no final da história? Ou seja, o mercado de consórcio cresceu, o mercado de consórcio amadureceu, ficou muito mais moderno, perfeito, com muitas opções, perfeito. Ou seja, porém não é qualquer um que sabe trabalhar essas opções, essa é a nossa expertise aqui na CETIG, puxando a sardinha para nós. Né? Eu sempre falo o seguinte, tem o consórcio e o meandro do consórcio. Isso. Nada fora da legislação, nada fora do... Então, pode-se fazer uma negociação bem característica, pode. Sem infringir a legislação. A gente entra um pouco no que a gente costuma dizer aqui, né? Não é o que você compra, de quem você compra. Isso. E não é o que você faz, é como você faz. Como você faz, exatamente. Não quer dizer que não pode. Poder pode. Poder pode. Mas a questão é, você sabe fazer? Isso, exatamente. E a gente brinca muito nessa dica, a gente pega umas coisas aqui meio, né, fora da casinha, mas não é fora da regra, é fora da casinha. Ou seja, é pegar aquilo e personalizar para o cliente do jeito que ele... Que é a nossa expertise. O ponto a ponto só funciona se for desse jeito, né? Não, só funciona desse jeito e essa é a nossa expertise, né? A nossa expertise é exatamente essa, a gente levar para o cliente algo personalizado, algo que o cliente ele acha que não é possível, a gente fala, mas você tem que desenhar. Tem característica, tem que desenhar a operação. Tem toda uma engenharia no negócio. Tem toda engenharia. Eu costumo dizer assim, vamos sentar e vamos fazer engenharia financeira dessa operação, porque tem duas coisas. Primeiro, a engenharia financeira tem três coisas: engenharia financeira, crédito e formalização. Que é complicado. A gente sabe como é que é. Porque assim, né, quando a gente olha os meandros o crédito imobiliário, não é o crédito imobiliário no Brasil, né? A aquisição imobiliária no Brasil, ela tem muitas variáveis, muitos riscos. Nossa. As instituições financeiras, como é o caso da administradora de consórcio, ela tem que tomar todo cuidado, que aí queria que você explicasse um pouquinho também da questão do risco de uma administradora, porque assim, ela tem a questão do risco do grupo, ela está administrando, a gente brinca, eu falo muito que a administradora de consórcio é administrador de condomínio, né? Ela administra o dinheiro dos outros, não é dinheiro dela. Então o risco é um risco fiduciário, um risco delicado isso. E a administradora tem que ser muito criteriosa, né? Muito, muito. Falar um pouco, e quando a gente fala de risco, a gente fala de crédito. Exatamente. A gente fala de crédito. Eu vou dar o crédito para alguém. Vou analisar esse cliente. Então, quando a gente fala isso, o crédito para uma administradora é primordial. Delicado, né? É muito delicado, é primordial. Então, existe uma análise de crédito criteriosa. E não tem nada de errado nisso. Tem que ter uma análise de crédito criteriosa. Ela está dando crédito. Ela é responsável pela formação do grupo perante o Banco Central. Então, ela tem que administrar esse crédito, tem que administrar a formação do grupo, a liquidez do grupo, as entregas do grupo, e por isso que tem a análise de crédito. E a análise de crédito às vezes tem que ser criteriosa, porque tem uma análise de crédito de 100 mil, tem uma análise de crédito de 10 milhões. Então... E quando a gente fala de criteriosa, né, tem que ser criteriosa, tem que ser mesmo, porque nós estamos dizendo o seguinte, no final da história, né, para os mais jovens, vamos pegar aqui, um consórcio, eu falo muito que eu peguei uma fala do Líbano, que é o presidente da Rodobens, né, que ele fala que o consórcio é meio que um crowdfunding, né? Ou seja, o crowdfunding é mais que um monte de gente junto. E aquela história, todo mundo juntou aquele dinheiro e um vai sair na frente do outro. No final da história é uma cooperativa. É um crédito cooperativo, literalmente. Um crédito mas muita gente acha que, né, porque às vezes o crédito não é aprovado, mas a administradora é ruim, a administradora não me viu direito. Não, a administradora está sendo criteriosa porque o dinheiro é dos outros. E ela é responsável. E ele é responsável por aquilo. Então, e no crédito imobiliário, a gente está falando de créditos altos, que eu falo que no crédito imobiliário, por menor que seja o crédito, ele é alto. Porque nós estamos falando de alto valor. Comprar um imóvel no Brasil hoje, a gente fala, né? Um imóvel simples hoje, né? Nós estamos aqui na sede da CETIG em Indaiatuba, né? Tem terrenos aqui que a gente fala, nossa, o terreno tem 500 metros quadrados, é R$1 milhão. Então, ou seja, caro, o terreno. Sem contar a construção. Isso. Então, você imagina, é muito dinheiro, é muito crédito. Nós estamos falando, né? O mercado de consórcio, ano passado, bateu quase 300 bi, né? De movimentação, um negócio monstruoso, ou seja, muito grande. E para movimentar tudo isso, quer dizer que as pessoas estão acreditando no sistema. O sistema só cresce. Só que com isso, o que acontece? A gente tem que entender o lado da administradora também, que eu falo que ele eu falo sempre naquela velha história, né? A administradora, de certa forma, ela apanha sem merecer em alguns pontos.
Por quê? Uma delas é essa questão do critério do crédito. Exatamente. Porque quando a administradora, a pessoa... Porque o consórcio é assim, né? Pegando só um parênteses, Pedro, vou pedir para você explicar isso para o pessoal que está nos vendo também, é o seguinte. A pessoa compra uma cota de consórcio, ela paga o consórcio por algum tempo, né? E a gente vai ter nessa questão agora, que a gente vai para o crédito. Então eu queria que nesse sentido. Então a pessoa compra uma cota de consórcio, ela paga o consórcio por algum tempo, ela contempla esse consórcio, seja às vezes por sorteio, não é muito nesse sentido. E muitas vezes dá uma trava em que aí ela só fala, pô, mas eu comprei, eu paguei, eu fui contemplado e não levei. Mas não é porque ele não levou, é porque teve critérios ali que não foram tratados ali no negócio. Não me tratado, informado, né? É isso aí. Assim, ó, leva, sempre leva. Comprou uma cota de consórcio, contemplou, vai levar o seu crédito. Só que tem alguns parâmetros. É aí que está o risco. Aí e a administradora coloca os parâmetros dela. Tem o parâmetro de crédito, parâmetro do imóvel. Tem a administradora que faz imóvel rural. Tem a administradora que não faz imóvel rural. Tem a administradora que faz alienação do próprio imóvel rural. Tem a administradora que faz o imóvel rural desde que você me dá uma garantia urbana. Então, todos esses meandros, e tem a aprovação do crédito, aí tem algumas coisas que a gente tem que falar também. Tem duas vertentes de crédito. Quando o cliente é contemplado e ele pagou uma ou duas parcelas, ele está com um saldo devedor alto. Sem dúvida. Então, é uma análise de crédito. Quando ele contempla, ou por lance, que antecipa parcelas, ou ele contemplou lá, já pagou metade do plano, a administradora tem todo o histórico dele, é outra análise de crédito. Então, essas coisas que a gente tem que entender. E aí entra um pouco... São duas vertentes de crédito aí. Então também. Entra um pouco no que a gente está dizendo, no que nós, como CETIC, sempre falamos aqui, né? Ou seja, a gente tem que vender para o cliente uma realidade. Perfeito, né? Nunca fora disso. E é isso que o pessoal muitas vezes sofre e reclama aí, eu vejo muito no mercado, falando, poxa, o produto acaba sendo depreciado não porque ele é ruim, porque não é. Ele acaba sendo depreciado. Sorte é ruim? Ele acaba sendo depreciado porque ele é mal vendido. Exatamente. A informação não chega. Não é que é mal vendido, é falta de informar o cliente. É o medo de falar para o cliente. É o medo de chegar lá no cliente, se eu falo. Não é mentir. Sim. É omitir. É omitir. Ou, querendo ou não, até pela falta, ou pelaquela falta de informação. Vai sofrer depois. Porque eu acho assim, né? Na minha visão, pelo menos nos meus anos também de consórcio, sempre que eu vejo que um consórcio, uma operação dá errada, na CETIC a gente tem uma vantagem que esse índice nosso é nulo, né? Mas é nulo. A gente tem que ter a ata de venda. A gente tem critérios aqui que nos asseguram e asseguram o cliente que o negócio vai acontecer. Isso. Agora, no mercado aberto, como a gente fala e tal, um dos grandes gaps ali, das grandes coisas que eu vejo que as administradoras também estão focadas em tentar resolver é a questão de como que o produto, que ele é muito amplo, né? Eu escutei de um diretor de uma administradora grande ao ano passado, ele falou para mim assim, Marcelo, a questão do consórcio é que o produto ele é extremamente flexível, ele é muito amplo. E tudo que é muito amplo, dependendo de onde você está buscando essa informação, do profissional que está te atendendo e principalmente do seu objetivo, do seu propósito, se ele não tiver muito claro, a pessoa literalmente ela vai comprar algo que vai estar errado não no produto, mas por causa da amplitude, porque é como você acabou de dizer. A gente vai lá e o cara foi lá e pegou uma administradora de consórcio, comprou um consórcio de uma administradora X, ele tem de rua da administradora, não, está lá fazendo o trabalho dela, abriu o grupo, está fazendo gestão de grupo, está fazendo toda a questão para que aquele grupo seja saudável. Só que a questão do que o cara vai levar vem do pós-venda. Isso. Só que isso tem que ser, como a gente brinca aqui na CETIC, tem que combinar o jogo, né? Ou seja, se não houve essa conversa, como você falou, olha, o cara chegou, comprou uma cota de consórcio, 1, 2, 3, 10, seja lá o que for, e no meio do caminho ele resolveu que ele vai fazer uma compra de um imóvel rural, um sítio, uma chácara. Pronto, o problema está arrumado.
e efetivamente na compra ele não previu isso, exatamente. O produto ficou mudou ruim. de direção no meio do caminho. Ou seja, o produto ficou ruim. Né? Mudou de direção no meio do caminho. Aí o produto fica ruim. E não é o caso. Não. Porque se tivesse visto no começo que ele gostaria de comprar um imóvel rural, ele não compraria talvez daquela administradora. Compraria de outra administradora. Isso tem que Ou ele já ficaria sabendo desde o início, né, de que ele compraria o imóvel rural dando uma garantia adicional, uma garantia fora do risco. Entendeu? Sem ou dúvida. compra o rural ou garantia urbana. Isso também Então, ou seja, mas desde que ele combine o jogo antes. Então, o grande ponto que a gente colocou agora aí da questão do crédito não é só a questão da pessoa ter ou não capacidade financeira de pagar o consórcio. É qual que é o estágio dela no ato do crédito, o estágio que vai estar essa cota dela, como você acabou de falar, né? Se for sorteada, ela está com parâmetro, se ela tiver com lance fixo é outro parâmetro, se ela tiver com lance livre é outro parâmetro, se ele tiver com plano muito pago é outro parâmetro. Tudo bem, mas aí chegamos numa questão que a gente vai partir para a próxima, que é a formalização. Então, ou seja, como diz o velho e bom ditado, comprei o consórcio, paguei, estou apto a ter o crédito, mas o que eu vou comprar conversa com esse crédito, então, aí vem um segundo ponto. Aí tem outra... Fugindo do crédito, isso. Já falamos que o crédito é assim, fugindo do crédito e indo para a formalização do negócio. Quando a gente fala formalização, é formalizar, é pôr no papel. Então, vou fazer um parênteses aqui para ajudar o pessoal que está assistindo a gente. Quando a gente fala de crédito imobiliário, financiamento. Vamos pensar em financiamento, que é um produto, querendo ou não, em tese, apesar de não ser tão mais velho que o financiamento imobiliário comum, o financiamento, a pessoa fala assim, nossa, eu fui aprovado no banco. E no banco nunca é. Quando você aprova o financiamento do banco, você tem o crédito pré-aprovado. Perfeito. Não existe crédito aprovado em banco. Fui no banco e o meu crédito está aprovado. Não existe. Porque o pré-aprovado é que o banco está dizendo assim para o cliente. Se você não me trouxer um imóvel apto, eu não pago. Isso. O consórcio no final da história é a mesma coisa. Igualzinho. Né? Você tem que ter matrícula, totalmente livre. Averbado. O imóvel averbado. Se for uma casa, por exemplo, ou um apartamento em construção, você vai ter que esperar o desmembramento da matrícula, individualizar a matrícula, para depois fazer todo o processo de formalização. Pelo habite, aquela coisa toda. Né? Tem tudo. Então, por isso que se chama formalização. Você vai formalizar dentro do contrato, dentro da escritura, contrato, toda essa documentação. Então, tem que ter contrato, tem que ter escritura, tem que ter habite, enfim, toda a parafernália que é no Brasil, não é o consórcio, não é o financiamento, é no Brasil que se exige toda essa parafernália de documento. E tem que ter, senão não vai lá no cartório, não registra. Não registra. Porque no Brasil a gente sabe que tem muitos e muitos critérios, ou seja, se as taxas não estiverem recolhidas, IPTU em dia, como a gente sabe, condomínio em ordem. Por isso que eu falei lá atrás que a gente faz de ponta a ponta. Exatamente, a divisão você tinha sempre de ponta a ponta. Faz a venda e corre atrás dessa documentação. Ou seja, então para o pessoal entender um pouquinho mais nesse sentido, gente, comprar um consórcio simplesmente é um bom negócio? E quando você escuta no mercado, tem que planejar não é planejar simplesmente a vontade, é planejar a jornada. E sim, é planejar a jornada. Às vezes não é curta. Exatamente. Então, eu estou dizendo o seguinte, ou seja, como que é, porque a gente é brasileiro, a gente é tangível, né? A gente quer tudo, né? A gente fala que o brasileiro ele quer tudo no curto prazo. Né? Ontem. Ele quer ontem, né? Eu quero comprar um imóvel amanhã, acordei hoje, quero comprar um imóvel. Até brinco, né? Que eu falo sempre aqui uma regra nossa, ninguém acorda de manhã para comprar um consórcio, né? O cara acorda para comprar um imóvel. Exatamente. E muitas vezes o cara arruma uma briga com a mulher dele, porque ele vai no banco para comprar um imóvel e volta com o consórcio. Ele fala, comprou um imóvel? Fala, não, comprei um consórcio. E aí ele não comprou um imóvel nada. Mas isso mesmo. Então essa é a lógica. Mas no final da história, ele acabou comprando um produto que vai levar ele a isso. Consórcio é meio. Planejamento. Né? Consórcio é meio. Né? Planejamento. Então a gente fala o seguinte, quando a gente vai passar da questão, para a gente finalizar a questão da formalização, o que eu quero dizer para você é o seguinte, então formalização são efetivamente as regras para acesso ao famoso sonho dele, acesso ao tão desejado bem que ele quer, ao tal patrimônio que ele quer. E aí a gente está dizendo o seguinte, né? Que o consórcio, querendo ou não, diferentemente do financiamento, ele é extremamente mais maleável. Né? Você faz muitas coisas no consórcio que no financiamento não faz. Nós, aqui na CETIM, fazemos operações, né, do Arco da Velha, né, em valores,
muito altos, com financiamento também, consegui fazer operações de 10, 20 milhões, né, que a gente já ajudou de fazer aqui, operações enormes nesse sentido. Tipos de operação, como a gente entra no mercado comercial, que também é mais limitado no financiamento, como prédio, galpão logísticos, né, imóveis comerciais em si, como a gente coloca. Imóveis residenciais de alto valor, mansão, a gente fez aí por aí algumas, casas de alto valor, né, que a gente fala também nesse sentido, terreno. Perfeito. Então, assim, propriamente imóvel rural, né? Então, assim, o que a gente fala da formalização é que, só para você dar uma exemplificada melhor para nós, é o seguinte: quando você entra na formalização, cada caso é um caso. Mas não tenha dúvida. Né? Cada imóvel... O pré-consórcio não adiantou. É o imóvel que é o negócio. É o imóvel que é o negócio. O consórcio é sempre o mesmo. O crédito de consórcio é o mesmo. O problema é o imóvel. Se eu quero comprar esse imóvel aqui, não tem documentação. Eu preciso da documentação. Por quê? A documentação vai me dar a garantia daquele imóvel. A garantia. Se o cliente quiser comprar um imóvel sem documentação, ele pode comprar. Que no financiamento não consegue. Ele pode comprar. Exatamente. Ele pode comprar esse imóvel. Ele me dá uma garantia. Fora. Um outro imóvel. Fora do contexto. Um outro imóvel do mesmo valor. Comporte a garantia. Você quer... O cliente, eu estou falando que esse imóvel aqui... Não está apto. Não está apto. Mas eu quero. Tá bom, você quer, eu confio, né? Que a gente conhece. Ele quer o imóvel. Ele quer o imóvel, ele gostou daquele imóvel. Ok, compra o imóvel. Me dá uma garantia fora do contexto. Daquele do mesmo valor. Eu estou comprando o imóvel, a gente vai registrar a compra. Não tem nada de errado. A legislação permite fazer isso. A legislação de consórcio permite fazer isso. Eu compro esse imóvel e dou uma garantia fora do... Mas e depois que... A hora que você regularizar e quiser tirar o outro imóvel de garantia e colocar esse imóvel como garantia, não tem problema nenhum. Lá na frente, regularizei e acerto, não tem problema nenhum. Bom, gente, vamos lá. Temos uma pergunta aqui de um espectador, uma pessoa que está assistindo a gente. Vamos lá, qual que é? Dentre os problemas de formalização, quais são os mais comuns dentro da aquisição de imóvel? Essa é boa, hein, Pedro? É uma pergunta boa. Assim, a mais comum é documentação do imóvel, não do nosso cliente, não do cliente consorciado, mas sim do vendedor. E por isso que a gente fala que é documentação do imóvel. Aquilo que a gente estava explicando um pouquinho antes. O imóvel tem que estar sempre registrado, o imóvel tem que estar desalienado, o imóvel tem que estar, assim, para falar geral, o imóvel tem que estar limpo. Então, essa é uma característica hoje, às vezes, de várias pessoas que têm imóvel, é não registrar o imóvel, por exemplo. E na hora que vai vender esse imóvel, não tem matrícula. Ou seja, a matrícula muitas vezes está o terreno, tem uma casa em cima e o cara está vendendo a casa. Não tem averbação. Não tem averbação. O vendedor também entra no jogo, né? Porque ele não tem vendedor junto. Né? O vendedor é o seguinte, por isso que eu te falei aquela hora. Existe o imóvel, não está apto. Por algum motivo. Ou é o vendedor, ou é o imóvel, ou é os dois. Por algum motivo. Por isso que ele pode. Mas eu quero esse imóvel. Então, você me dá uma garantia fora do imóvel que você está comprando. Uma garantia, chamamos uma garantia adicional, uma garantia correlata, qualquer coisa desse jeito. Mas uma garantia que comporta aquele crédito. Então, se a gente for analisar bem a fundo, a formalização ela não foge muito. O imóvel tem que estar limpo, o imóvel tem que estar bonito, com toda a documentação, o vendedor tem que estar bonito. Quando a gente fala imóvel está limpo, não é imóvel limpo porque está limpo, não. É limpo porque ele tem que estar organizado. Né? A documentação limpa, não é o imóvel lavado. É que o imóvel, a quantidade de documentos que a gente vê no imóvel é interessante, o pessoal pode buscar isso também dentro dos nossos canais, no site lá, é que assim, a documentação sempre é muito vasta, né?
A gente fala, olha, se a pessoa mora num condomínio fechado, é uma documentação. Se ele mora num imóvel, num apartamento, então, ou seja, declaração de débitos condominais. Uma declaração super chique. Condomínio, né? Declaração de condomínio. IPTU. Se o vendedor teve problemas, né, legais aí com Receita Federal, problemas no casamento. Ou seja, tem muita variável, porque nós estamos dizendo o seguinte, no final da história, a formalização é dizer se o imóvel não pode trazer problemas futuros, principalmente para o cliente que está comprando, o consorciado. Exatamente. E o consorciado, nesse aspecto geral do ele negócio, é beneficiado. Ele é beneficiado porque ele não pode de pegar o imóvel com problema. Eu costumo dizer assim, o cliente que compra um imóvel através do consórcio e transfere esse imóvel para o nome dele, ele deita e dorme. Isso porque está tudo bonitinho. Tudo regularizado, né? Tudo regularizado, tudo certinho. Então, assim, Pedro, para fechar aí nosso bate-papo, a gente vai entrar nessa questão dizendo o seguinte, né, que é a última da minha lista de perguntas aqui, que é ligado na experiência do cliente. Então, o foco da CETIC, desde a formação dela, isso está nos outros podcasts, é o seguinte, a gente criou uma ideia de que o modelo ponta a ponta, o modelo que a gente entende é o seguinte, o cliente, até por uma questão de modelo de negócio nosso, mas também de tipo de patrimônio que ele está adquirindo, que é o imóvel, que é uma jornada que, se ela não for cuidada, ela deixa de ser um sonho, se torna um pesadelo, porque é muito detalhe. A gente conversou agora, né? A questão de comprar uma cota, mas comprar a administradora certa, não porque a administradora é boa ou ruim, não é a administradora que nós estamos julgando, e sim comprar o produto certo, né? Como a gente brinca, né? Não adianta você comprar uma Ferrari para querer andar na estrada de terra, né? Ou seja, não vai andar. Não deixa de ser um carro, mas ele não vai andar numa estrada de terra ou o carro não vai entregar o que ele prometeu. Exatamente. Não é verdade? Não vai botar um Fórmula 1 numa estrada de terra, não vai acontecer. Andar. Por quê? Porque, querendo ou não, foi o produto errado para o lugar errado. Perfeito. E no consórcio a gente está falando a mesma coisa. Não adianta a gente, o cliente comprar uma cota de consórcio a esmo, seja ela em qualquer administradora que seja, e automaticamente ela não servir para aquilo que ele se propõe. Porque o objetivo foi errado. Perfeito. E o produto acabou sendo errado. Então, quando a gente fala aqui da experiência do cliente, eu queria que você colocasse um pouco para nós aqui também. Nessa jornada sua, vindo, né, para a CETIC, querendo ou não, eu te conheço há muitos anos, você sabe disso, né? Então, se você ainda estava lá na Rodobens, né? Então, ou seja, veio para se juntar a nós aí nessa jornada, é que o foco, como é que é a ideia da experiência do cliente? Você não ia colocar seus mais de 3 décadas de carreira, né, toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento num negócio, num projeto que não tivesse, como a gente fala, começo, meio e fim, e tivesse propósito. Né? E sustentação. Exatamente. Então, assim, graças a Deus a CETIC está aí com muitos anos de atuação, e ia dizer o seguinte, como é que você vê, então, a questão do que a gente está fazendo nós como CETIC, como a questão da experiência do cliente, o próprio mercado em si, do que você é um cara que, querendo ou não, dentro da CETIC, é o que mais está ligado em como as administradoras estão se movimentando para melhorar a experiência do usuário, ou seja, a experiência do cliente nessa jornada. Hoje com visões mais digitais, visões de processo, né, visão de produto, melhor de produto, criação de produto, N maneira, previsibilidade, né? Como é que você vê essa questão da experiência do cliente para nós e para o mercado? Assim, quando a gente fala de experiência do cliente, experiência do usuário, a gente fala em entrega. Perfeito. Ponto. É isso aí. Ponto. Quando a gente começou esse projeto de plataforma dentro da CETIC, há 7 anos atrás, a primeira coisa que a gente fez, nós temos que ter experiência do usuário. Nós temos que ter a entrega. Vender é fácil. É verdade. Eu costumo dizer, o produto se vende sozinho, porque o cliente acordou de manhã querendo comprar um imóvel. Então já tá, é só quem vai vender para ele o melhor negócio. Exato. Então, vender não é a questão difícil do processo. Vender, não é que é fácil vender. Sim. Não é que é fácil vender. Não é isso. É vender certo, né? É vender certo. E a partir da venda correta, você vai ter ali... começa a experiência do usuário. O atendimento, quando... vendeu. Ele não está contemplado. Então, o que você tem que fazer aqui? Atendimento ao cliente, interação com o cliente, acompanhar o cliente. É o que a gente faz aqui. Sem dúvida. O crédito, contemplou, o crédito dele está liberado? Está liberado.
Então aí começa a outra jornada, a jornada de formalização, de crédito, para entregar o produto para o cliente. Volto a dizer, a entrega, quando é isso que me fez entrar nesse projeto, que é um projeto de meio, começo e fim, ou seja, toda a jornada para entregar o propósito. Qual que é o propósito? Entregar o bem para o cliente. Então é essa a minha visão e é por isso que eu estou aqui na CETIC. Pô, legal. Então, gente, olha, essa foi uma conversa que a gente teve com o Petrobon, né? O nosso head de operações, o cara que está aqui comigo na jornada desde o início. Passamos poucas e boas, né, Pietro? Mas chegamos aqui, a CETIC cresceu bastante, eu sou super feliz com que a gente chegou até aqui, né? Então, assim, como o meu outro head, Monteiro também, né, que está na batalha com a gente aí do mesmo jeito, então, assim, tem todo um time, o pessoal aqui na batalha, tentando levar a gente para um patamar superior, mas o superior buscando efetivamente, né, o cliente realizar o sonho dele, que é o propósito da empresa, é o propósito de todos nós. Então, Pedro, queria agradecer a sua presença, o seu tempo, você compartilhar com todo mundo aí essa experiência de vida, que eu acho que é muito bacana nisso de tudo. Marcelo, eu que agradeço bastante estar aqui colocando a experiência da gente, falando com o pessoal, tudo. Então sou eu que agradeço. Maravilha, gente. Então, CETICcast tá aí e que os outros próximos sejam tão bons quanto esse. Obrigado, Pietro. Obrigado a você.